Tivemos um senhor que trouxe água no bairro. O senhor administrador tinha que ver como é que aquele coitado saiu. Deram cabo do carro todo, da cisterna toda, deram cabo do carro todo. E inclusive levou katana. O senhor saiu daqui a sangrar com, se não estou em erro, 7 pontos, 50 mil kwanzas foi. 4 meses depois da implementação das brigadas de vigilância comunitária, foi realizada a conferência de imprensa com o objetivo de apresentar o projeto de combate à criminalidade no Sambizanga. O ato contou com a presença de membros do Executivo Local, da Polícia Nacional e a sociedade civil. Na verdade, o trabalho começou com um estudo de caso, um estudo de campo. E este estudo de campo, eu criei veio isso, portanto, abordamos a perspectiva histórica do Sambizanga, a extensão territorial da população, a origem etimológica da palavra Sambizanga, e aí começou as perguntas de partidas que, através delas, conseguimos encontrar as hipóteses que nos levou a que nós pudéssemos implementar o plano de intervenção contra a criminalidade. O que significa dizer que o nosso programa de combate à criminalidade obedeceu a padrões técnicos e científicos e é por essa razão que nós obtemos hoje, de facto, os resultados que temos. E a pergunta de partida que nós fazemos quando chegamos aqui no Sambizanga é: de quem é a responsabilidade para garantir a tranquilidade e a segurança dos cidadãos? Se nós olharmos aí para a definição do que é administração pública, vamos claramente chegar à conclusão que é a tarefa da administração. De acordo com o professor Diogo Feita do Amaral, a administração pública é o sistema de órgãos, serviços e agentes do Estado, bem como das demais pessoas coletivas públicas, que asseguram em nome da coletividade a satisfação regular e contínua das necessidades coletivas de segurança, cultura e bem-estar. O que significa dizer que garantir a tranquilidade e segurança dos cidadãos é tarefa da administração. O nosso programa de combate e prevenção à criminalidade está alinhada ao Plano Nacional de Desenvolvimento, o PDN, que é efetivamente um programa 2018-2022. Neste programa, no seu eixo sexto, vem falar claramente sobre aquilo que tem a ver com a criminalidade e a tranquilidade dos nossos cidadãos. E aí vemos mais uma vez que combater a criminalidade é uma questão de políticas públicas. A administração combate a criminalidade, previne a criminalidade através de políticas públicas. A questão voltada com o nome Sambizanga. Sambizanga vem etimologicamente do samba, que significa dança, zanga, que significa briga. Significa dizer que, do ponto de vista... Na minha perspectiva aqui de notar isso, que é a criatividade e a vontade de criar soluções, né? Mas que naturalmente isso levanta alguns problemas. Por exemplo, quando o próprio administrador pergunta de quem é a responsabilidade de garantir a segurança das pessoas, não é? Ele responde que é a administração local. Se calhar no nosso Estado ainda é o Estado a quem recai a responsabilidade de o fazer. Por isso é que as polícias ainda não são locais, né? Os órgãos de polícia não são das administrações, são do Estado. Portanto, vamos ouvir, acho que começaria eventualmente com a Aniceto, que é aqui na mesa a pessoa que mais está melhor informada sobre essa política pública. Não menos que o Catarina. Não menos que o Catarina, então vamos ouvir os dois, que é para, de fundo, percebermos isso. Depois as pessoas, os outros três estão menos por dentro, poderem opinar e eventualmente manifestarem os seus agrados ou os seus receios. Ok, muito obrigado. A Brigada de Vigilância Comunitária, portanto, é um órgão que funciona para o auxílio da segurança pública. Um órgão que funciona para o auxílio da segurança pública. Logo, são colaboradores ou acabam colaborando com a polícia no combate, portanto, ao crime. Elas encontram seu respaldo legal na lei, quer no decreto presidencial 202/19 de 25 de julho, quer na lei 7/16 de 21 de junho, lei da Comissão de Moradores. Portanto, ela cria essa figura da vigilância comunitária, né? Porque temos estado a ouvir da crítica de que a constituição dessas brigadas não tem respaldo legal. Tem. Primeira questão. A segunda é por que ela começa no Sambizanga. Eu sou colaborador daquela administração local do Estado e quando da chegada do administrador Tomás Bica, ele deparou-se
com o episódio de que a nona esquadra da Polícia Nacional fora invadido por munícipes e acabavam levando um caixão e o seu defunto dentro. Portanto, porque os populares entendiam que aquele jovem terá sido morto por efetivos dos serviços de investigação criminal, muito provavelmente no exercício das suas funções. Mas reza a história que a criminalidade no Sambizanga já durava mais de 40 anos e que a população, apesar dos gritos que tinham de socorro, era como se algo do dia a dia. Aparentemente havia uma aceitação, uma circunscrição tão limitada, mas que tinha mais de 50 grupos de criminosos e que ser do grupo era um status quo para as pessoas e que muitas famílias sobreviviam das ações dos seus filhos que eram integrantes desses grupos. Mas também havia, digamos, muitas famílias que reclamavam. Assim é que quando o administrador, enquanto coordenador desse projeto, chegou, criou uma equipa de técnicos que, portanto, fizeram um estudo profundo da realidade e encontraram dentro dos seus munícipes um mecanismo de poder então diminuir com a criminalidade excessiva que acontecia no Sambizanga. Assim é que se criou o programa de combate à criminalidade no Sambizanga. Este programa obedeceu sim a padrões científicos, que numa primeira fase começou com técnicas de observação, participantes e com encontros de grupos, mais precisamente o encontro com os moradores, para se escutar quais eram as suas principais aspirações e que contributos dariam para, portanto, dirimir-se aqueles conflitos. Assim, resumidamente, a primeira fase desse plano, ela subscreveu-se na audição da opinião pública. E a segunda foi na acepção ou na aceitação, portanto, de medidas que visassem banir esses comportamentos. A terceira fase foi precisamente a constituição dessas brigadas, com o devido respaldo legal. A quarta fase é a reintegração dos ex-criminosos para uma vida economicamente ativa, como? Através de formação, e aqueles que têm eventualmente alguma formação vão passar por um processo de assistência, quer através das suas igrejas. Os ex-criminosos também fazem parte das brigadas. Vamos chegar lá. Através de igreja, de formação, de consultas com psicólogos, sociólogos, juristas. E a quinta fase, que é a última, é precisamente a inserção ativa na vida econômica. Ou seja, depois da formação, essas pessoas passariam a ter ou por via do empreendedorismo ou por via do emprego. Assim é que já há proposta de várias empresas que estão lá instaladas no Sambizanga, que vão dispondo parte das suas vagas para o recrutamento de jovens e adolescentes que tinham essas práticas. O que é que acontece com a inserção dos ex-marginais? Os ex-marginais não fazem parte da brigada, aqui onde está o problema. Os elementos provenientes do grupo HDA, os elementos provenientes do grupo Os Manabela, os elementos provenientes dos outros grupos que tinham grande nome de socialização, que são a grande experiência vivida de que o crime não compensa. Só que o que é que acontece? A maior parte da crítica sobre esse programa não foi ao Sambizanga, não estudou o programa, não escutou as populações. E, portanto, através de uma fotografia que foi tirada no Kazenga, porque o Kazenga viu o lado positivo do programa, tentou replicar, mas também não estudou. Portanto, o que concluiu-se no Sambizanga é que criou-se essa brigada de vigilância para se ter uma cultura de paz. A verdade é que na localidade há uma satisfação enorme. Há uma satisfação, e nada melhor quando estamos a criticar um programa, estudar o programa, sobre o programa emitir as críticas, melhorar, aprimorar, ou enfim, ou mesmo acabar. Mas tem que se estudar o próprio programa em si. E depois, a realidade em que o programa assenta. Nós vemos todos os dias, e houve recentemente um debate também na Rádio MFM, em que indivíduos que
aparentavam para mim terem cérebros arejados, mas foram infelizes em poder criticar algo que não conhecem. Portanto, hoje a ciência e a divisão social do trabalho não aconselha isso. Se tivermos que criticar alguma coisa, antes temos que entender. Depois de entender, dar a nossa visão. É que muito fora do que é o programa, muito fora do que é a realidade, as pessoas emitem críticas e porque alguém publicou uma foto do Sambizanga, como já disse, que replicou sem um estudo, porque Do Kazenga, sim. do Kazenga, assim, cada realidade é uma realidade, cada necessidade é uma necessidade. Agora, o que era facto era que não se podia admitir os constantes crimes ondiundos que eram cometidos no Sambizanga. Nós tínhamos todos os dias crimes de morte, homicídio, roubos, violações, mas que tu hoje sentes. E hoje as pessoas no Sambizanga andam à vontade, de manhã, de tarde, de noite. Já há uma imagem que dizem que o administrador disse que hoje no Sambizanga podes andar com $1 milhão que ninguém te faz nada e que a situação está estável. É irônico, né? É ironia. Nelito, o que é que tu achas desse tipo de iniciativas? Mas daquilo que se pode ver? Eu acho que essas iniciativas têm aqui como objetivo a integração social e a reintegração das pessoas na sociedade e na resolução dos problemas locais. Do modo geral, eu acho que faz sentido que haja essa reintegração. É a única forma de nós termos, sobretudo nos nossos bairros, a forma como está organizada a nossa sociedade. E se nós olharmos para uma realidade em que a população urbana vai continuar a crescer e de forma desorganizada, nós descentralizarmos aqui a organização é muito importante que se faça. Agora, é importante que ao mesmo tempo em que sejam feitos estes programas do ponto de vista estatais de integração das pessoas, se dê aqui um ênfase também à integração social e à integração económica, que é o que leva muitas vezes as pessoas em situação de desespero a voltarem ao crime. Porque se nós tivermos aqui, se nós olharmos para as coisas, a origem daquilo que podem ser os comportamentos desviantes disso está na necessidade das pessoas se alimentarem ou de alimentarem as suas famílias. Portanto, não têm trabalho, não têm rendimentos, não têm condições para viver. Portanto, as pessoas têm um instinto de sobrevivência, né? E se existem aqui iniciativas, no fundo, que integrem estas pessoas do ponto de vista social para a proteção das suas comunidades, eu acho que faz sentido que haja. Mas é muito importante é que isto, por um lado, tenha a mesma urgência de integrar essas pessoas socialmente, serem pessoas ativas na comunidade, quer pelos trabalhos que fazem, quer pelo desporto, permitir que estas pessoas, do ponto de vista, vamos considerar, legal e ético, possam criar prosperidade nas suas comunidades, possam enriquecer dentro das suas comunidades, fazendo um bem à comunidade, porque qual é um dos grandes problemas que nós temos aqui, tivemos em muitas zonas, e dando aqui um bocado do exemplo da Ilha do Luanda, que cria às vezes alguma revolta, é que quem muitas vezes vai ganhar dinheiro lá não são pessoas que estão lá, não são, porque essas pessoas não são integradas que é como empregados dos sítios, só. E, portanto, havendo aqui programas que integrem as pessoas também de forma ativa para o melhoramento das condições das suas bases, a criação de sustento, a segurança, e isto alinhado com aquilo que são as políticas do desenvolvimento do ponto de vista da descentralização do poder, faz todo sentido. Agora, aqui um alerta que é, isso vai obrigar a que o tema das autarquias e da descentralização se acelere, porque a partir de certa altura é muito bonito começar, mas se não houver a descentralização para as coisas avançarem, as pessoas depois o programa depois começa a emperrar. Acho que é uma iniciativa que tem que ser precedida aqui de um conjunto de autonomias para isso acontecer. E depois só aqui um outro detalhe, que é o monitoramento e, sobretudo, o enquadramento das pessoas tem que acompanhar aqui algumas gerações. Portanto, é um programa longo. Para quê? Que é para que depois, para não se correr o risco de tu fazes a ruptura e a ruptura depois, imagina, tu já empoderaste as pessoas para a segurança, a ruptura, e as pessoas depois começam a ser elas a impor as leis. Estamos a falar de uma administração municipal cujo administrador é nomeado por um governador provincial, a qualquer momento pode ser exonerado e comandado por outro município, não é? Duas coisas rápidas. Quem são as pessoas habilitadas para participar, para pertencer à brigada?
Depois, no concreto, o que é que ela fez que resultou nessa diminuição da criminalidade? Primeiro, vigilância, do latim vigilantiae. Ela é um facto que interessa a todos. O processo de segurança é um processo que interessa o cidadão local. Obviamente que todas as pessoas que interessaram-se pela segurança manifestam vontade em fazer parte do grupo. E essas pessoas fazem. Okay, estamos a falar de pessoas civis que estão a combater criminalidade, de pessoas armadas, altamente perigosas. Eu estou curioso a perceber como é que isso se faz. São pessoas civis devidamente organizadas pelo grupo que fazem a vigilância no distrito. Okay, vê que é um bandido, vão chamar a polícia, vem. Permita-me só para perceber, sim, né? Para perceber a dinâmica. Permita-me só coisa. Quando ele diz o que eles fazem, conversa com as pessoas, e aqui foi inédito ver, a partir do diálogo, com o apoio dos mais velhos sobretudo, conseguiu-se desmantelar 47 grupos. Ou seja, os jovens perceberam, e aqui com a ajuda dos ex-delinquentes, que o caminho que eles estavam a percorrer não era o mais correto. Eles entregaram voluntariamente as armas e outros materiais contundentes. Passa-se uma falsa ideia de que esses jovens civis vão combater homens armados. Não. Esses delinquentes que compõem essas 47 gangues estão cadastradas. Eles não fazem parte das brigadas, não. Eles cadastraram-se porque, na verdade, no Sambizanga, sabe-se quem é quem. Por exemplo, há um jovem lá muito perigoso, que era o padre das ruas, e que assim que andou muito tempo atrás deles. E assim que admirou como é que foi possível, com esse programa de diálogo, ele entregasse e essas pessoas deram testemunho. Não, nós estamos cansados de matar, estamos cansados de cumprir homicídio. Nós só queremos que a administração, né, os governantes, percebam que nós também temos direito, nós sabemos fazer alguma coisa, nós temos ofício, mas queremos que nos ocupem ativamente, é que o ilustre dizia, o Andrade. Então, esse programa não é que os cidadãos desarmados vão atrás dos bandidos armados, não. A primeira e a segunda fase permitiu com que esses bandidos desarmassem-se, entregassem, e eles hoje colaboram com a brigada. Quer dizer que a vigilância que fazem, se não, então eu estou armado, você está desarmado, o número de mortes seria elevado. Claro. Sim, eles vigiam, porque muitos dos crimes que eram cometidos no Sambizanga não eram praticados por elementos que viviam no Sambizanga, mas aqueles do Sambizanga que cometiam são todos conhecidos, sabem se é filho de A, se é filho de B, onde está e tudo mais. Porque na prática vigiar quer dizer que eu percebo que o Samora é criminoso, eu faço a queixa. Exatamente. E a polícia age contra o Samora. Exatamente. É isso, é só isso. No fundo é um grupo de denúncia, é isso? O grupo de denúncia, sim, mas que anda pelo distrito. Que faz a vigilância física mesmo. Sim. Anda às noites a ver o que é que se passa. Sim, o Sambizanga tem entradas. Eles têm postos onde permitem e que através do telefone têm comunicação. Ok. Samora, o que é que tu achas disso? A priori, nós estamos a ser rotulados como críticos. Mas eu, por acaso... eu gosto da retórica, e não uma retórica vã que o Carlos tem. Por isso eu queria ouvir primeiro o Carlos, mas pronto. Carlos, alguém precisa de balanço. Agora, eu quero só dizer aqui o seguinte. As ideias boas estão para serem louvadas, escolhidas e encorajadas. E não olhem para, de certa maneira, alguma crítica que se possa fazer ao processo ou ao plano é como uma forma de botar abaixo. Não é só, acho que não é o nosso papel. Ok. É só botar o meio, né? Exatamente. Agora, é importante o seguinte: foi feito um trabalho, pelo aquilo que foi dado a conhecer por vós, foi feito um estudo. Mais do que as medidas reativas, porque eu acho que essa questão, essas brigadas de vigilância já são medidas reativas em função daquilo que vocês fizeram. Este plano vos deu, por exemplo, dados concretos, como por exemplo, eu gostaria de saber o seguinte: qual é o perfil, né? Qual é o perfil, ou como é que se pode caracterizar a geografia humana
nesses bairros? Que tipo de atividade existe lá na realidade? Porque assim, a intervenção do senhor administrador ou de quem fez esse estudo podia nos ter dado também essas variáveis. Qual é a atividade normal do cidadão que vive no Sambizanga? Quais são as razões que levam os habitantes do Sambizanga e aqueles que venham ao Sambizanga delinquir, né? Que motiva que ali pratiquem os seus atos? O que é que falta daquilo que é as políticas de segurança pública, que não só do Sambizanga, né? O que é que torna vulnerável para que isso aconteça? Porque aqui estamos a ver um problema. E o problema aqui resulta do quê? É que nós temos uma sociedade em que as alternativas do ponto de vista das saídas profissionais, da educação, da utilização racional dos tempos úteis, causa aqui problemas muito sérios. Essas pessoas que vão delinquir o fazem porque gostam, o fazem como alternativa, o fazem porque... Isso tudo também seria bom nos dizer isso, para que as críticas não restem exatamente no estudo e não nos elementos externos ao estudo. Outro aspecto é... A nós nos interessa que haja uma base legal, mas também nos interessa é que essas brigadas não utilizem a base legal para depois potenciarmos outras formas de resistências e outras organizações que podem depois convergir para um aspecto nocivo para a própria liberdade das pessoas. Não é? Porque somos homens, como homens, os homens falham. Então, é outro aspecto que eu anotei aqui. O plano de vigilância é um plano reativo. Espera-se que haja um plano proativo. O que é que pensa-se nessa? O que é que se está a pensar nisso? Nós vivemos hoje num país com uma taxa de desemprego muito alta, vivemos com famílias desestruturadas, vivemos num país ou em determinadas regiões cuja ausência de políticas públicas de integração fazem uma falta gritante. Do ponto de vista da administração, sim senhor, há coisas que estão para elas. Porque aquilo já criticamos, o modelo de governação, de desenvolvimento, de governação do país, não assenta, não empodera as administrações. Então, qual é o contorno que se pode dar para que isso aconteça? Porque senão as críticas vão existir. E as críticas vão existir por quê? Porque quando se critica assim, que não é um estudo científico, se calhar as pessoas não têm acesso. Porque também houve falta de comunicação. E houve falta de comunicação. O problema não é fazermos um ato para comunicarmos como é que as coisas acontecem, como é que as coisas não acontecem, mas é usarmos todo o manancial de comunicação para que todas as pessoas possam perceber, não é, as valências do programa, as valências do estudo. E isso, se uns não ouviram, outros não ouviram, alguns poucos ouviram e sabem o que é que se passa. Então, aqui é master para a administração que está a fazer um programa com muita valência. Se calhar podíamos replicar se nós tivéssemos acesso a isso, se fosse de divulgação massificada, para nós percebermos a mais-valia das coisas ali. Porque, repare, estamos aqui a falar de delinquência, por exemplo, dados estatísticos sobre isso, que levam a isso a acontecer. Nós não temos nada. Eu, pelo menos, não vi, não sei. Acredito que tenham, porque foi um plano científico. Mas eu acho que para o plano ter, eu acho que assim, do ponto de vista da segurança, faz todo sentido. E mais uma vez repito, é um plano que vai forçar aqui a questão da própria descentralização, porque tu repara, a partir do momento em que descentralizas, mas a partir do momento em que tu descentralizas, estamos a falar do Sambizanga. Eu acho que o Sambizanga, a questão da segurança pode atrair a que haja investimento no Sambizanga.
pode fazer com que as pessoas saiam de outras zonas para ir fazer negócios no Sambizanga. Portanto, a questão da segurança é um primeiro passo e eu acho que é um passo fundamental. Eu concordo, Nelito, mas aqui é um problema que se chama o quê? Estamos aqui a falar de um problema. E não, acho só vou dar alguns dados. eu vou terminar já. Eu vou terminar já, Aniceto. Eu sou uma coisa rápida. Vamos ouvir todos. Há uma questão, aquilo que estava a falar, por exemplo, de inteligência. O Aniceto disse há pouco tempo que grande parte dos atos ou dos atores que vêm delinquir no Sambizanga não são do Sambizanga. Vêm de uma outra jurisdição. Qual é a troca e o fluxo de informação? Porque, quer dizer, já não é uma questão do Sambizanga, que se extingue no Sambizanga. É uma questão que tem células espalhadas pela cidade. Então, repara um pormenor. O problema não é só um problema de intervenção. Do ponto de vista do plano, só um problema de intervenção local obriga a um tratamento, vamos lá dizer, mais amplo. Porque o problema não é só a delinquência. O problema é o que está por detrás da delinquência. O quadro deprimente e candente que existe aqui atrás. Carlos, o que é que faz aí a fecharmos? Ok. 3 notas. A primeira, estão de parabéns aí o Aniceto e o Kitari. Fazem parte. Katari, estou te batizando, desculpa. Katari, pelo que eu percebo, fazem parte da equipa aí do Bica, do Tomás Bica, que tem essa da inteligência. Certamente. Ok, então estão de parabéns pela iniciativa. Essa é a primeira nota. A segunda nota, não é uma iniciativa exclusiva do Sambizanga, e não sei se é original do Sambizanga. Em Benguela também existe isso, em bairros de Benguela, bairros críticos, também há esses grupos que fazem isso. Estou a falar do município de Benguela, o município sede, e deu problemas em tempo por conta da sustentabilidade do projeto. E quando eu estava com o dedo no ar, eu queria fazer uma questão ao Aniceto. E o problema que aconteceu em Benguela tem a ver com o facto de que esses grupos criados como necessidade da comunidade para responder a um problema da comunidade, porque a nossa polícia também é enferma do problema da centralização, portanto está no mesmo pacote. Ainda não temos polícias municipalizadas, e não é possível ter um polícia para cada cidadão, isso está nos manuais. Sim, então essas comunidades de alguns bairros mais críticos de Benguela criaram também esses grupos. E a sua sustentabilidade passava pela cobrança de cotas semanais, acho que eram 100 kwanzas, pelo bairro passavam. E a verdade é que os populares diziam que desde que eles começaram a criminalidade tinha diminuído e era mais seguro circular. Mas, entretanto, havia outros que entendiam que, como contribuintes que pagam impostos, não tinham que pagar a um grupo à parte para que lhes desse mais segurança. Porque se já pagam o imposto e é dos impostos que o Estado retira dinheiro para garantir a segurança de todos, eu não sou obrigado a pagar a um outro grupo do meu bairro para fazer aquilo que eu já pago. Estou a pagar 2 vezes. Pior, havia outros que na sua própria casa tinham segurança privada. Né? Aqui em economia pública a gente chama de falhas do Estado. Aqui nos fracassos do Estado, há fracassos do mercado e há fracassos do Estado. Nos fracassos do Estado, há particulares que têm que ter segurança própria. Então, você tem segurança própria que paga do seu bolso. Tem segurança do bairro, você paga do seu bolso. E tem segurança pública, você paga dos seus impostos. Então, estavam a pagar 3 vezes. Isso criou uma complicação lá. Depois a polícia teve que se posicionar. De um bairro, acho que a polícia aboliu, do outro encontrou uma maneira. Whatever. Essa é a minha segunda abordagem, tem a ver com a sustentabilidade financeira dessas iniciativas. A terceira nota é mesmo técnica, e estávamos a falar em off da questão da cientificidade. Portanto, nós quando desejamos isso é uma política pública, ok? Isso é uma política pública, essa brigada, e a não originalidade dessas iniciativas nos remete naquele tempo que nós crescemos da vida, e nós crescemos a ouvir falar da DPV. Lembras-te? Depois Defesa Civil. Tínhamos o DP, mas no bairro tínhamos a DPV, Brigada Popular de Vigilância. Exato. Isso que estão a fazer só mudou de nome, portanto não tem aqui originalidade, não tem ciência. Olha, então, quando a gente diz a comunicação do Tomás Bique, fizemos um estudo científico e tudo mais, a gente diz, bom, desculpa lá, está a forçar a expressão do estudo científico. Depois apresenta lá uma pergunta de partida, assim, toda
a mancar, está a forçar as expressões, ok? Portanto, quando você não é original, as BPV já existiram há muito tempo, e isso sempre se fez. Agora, daqui não resulta que a gente diminua a força da iniciativa. O que a gente espera é que se usem as palavras certas para coisas certas. Isso é uma política pública, e como política pública, o que vocês fizeram antes, esses passos todos que o Aniceto acabou de nos apresentar, são aquilo que nas políticas públicas nós falamos de avaliações ex ante. Avaliações ex ante, avaliações ongoing e avaliações ex post. Uma avaliação ex ante é, antes de eu tomar a decisão, eu preciso fazer um diagnóstico da situação.